Apesar do empate sem gols contra o Manchester City ter resultado ao Arsenal a perda da liderança da Premier League após o fechamento da 30ª rodada do campeonato, os Gunners ao menos encerraram a longa série de 8 derrotas seguidas no Etihad Stadium e se mantiveram à frente dos atuais tricampeões na acirrada batalha pelo título inglês. Bom, após 2 semanas de paralisação em função da primeira data FIFA de 2024, a Premier League retomou as atividades com o duelo entre Manchester City e Arsenal, certamente o mais aguardado da 30ª rodada, por reunir o então líder do campeonato Arsenal e o terceiro colocado Manchester City, ambos separados apenas 1 ponto na edição mais disputada da Premier League nos últimos anos. Pois é, e depois de um triunfo pelo placar mínimo no primeiro turno, o Arsenal novamente conseguiu tirar pontos do Manchester City ao retornar à capital inglesa com um empate em 0-0 na bagagem. Aliás, um resultado que representou muito bem o que foi a partida, tendo em vista que os goleiros praticamente não trabalharam, realizando juntos somente 3 intervenções ao longo dos 90 minutos. Ademais, um jogo que também evidenciou as diferentes propostas dos dois treinadores, com o time de Mikel Arteta jogando recuado, disposto a apenas se defender, e a equipe de Pep Guardiola com a bola, mas sem criar quase nada. No entanto, toda a dificuldade encontrada pelo Manchester City para criar situações, oportunidades de gols, ali no seu setor de criação, deu-se por conta da excelente performance defensiva do Arsenal, a forma com a qual os Gunners jogaram sem a bola, fechando espaços, marcando intensamente durante todo o jogo. Inclusive chamou bastante atenção essa abordagem adotada aí por Mikel Arteta, armando seu time tão recuado com os blocos baixos ali, o que foge totalmente às características da sua equipe. Se a gente pegar como parâmetro as 8 vitórias conquistadas pelo Arsenal nas 8 partidas realizadas pela Premier League em 2024, a gente nota que o time joga pra frente, joga um futebol ofensivo, diferente do que aconteceu nesse jogo no Etihad Stadium. Por este motivo, eu colocaria tanto o zagueiro Gabriel Magalhães quanto o volante Jorginho como os principais destaques do Arsenal nessa partida contra o Manchester City. Afinal, eles literalmente anularam Erling Haaland e Kevin De Bruyne. Não à toa, o Arsenal é dono da melhor defesa da Premier League, com 24 gols sofridos em 29 jogos, e terminou a rodada aí ainda à frente do Manchester City na tabela, mantendo aquele 1 pontinho de diferença em relação aos tricampeões ingleses, mas não mais na primeira e sim na segunda posição da tabela, em razão da vitória do Liverpool, o velho novo líder do campeonato, que bateu o Brighton um pouco mais cedo por 2-1 em Anfield, chegando aos 67 pontos na classificação, 2 a mais em relação ao Arsenal. Contudo, o Arsenal ainda não conseguiu colocar um fim na maldição do Etihad Stadium. Para você ter uma ideia, aumentaram para 10 o número de jogos sem vitórias do Arsenal na casa do Manchester City, um longo tabu aí que já dura 9 anos. Ao menos os mais otimistas comemoram o fato de que o Arsenal não sofreu ali a sua 9ª derrota consecutiva. Além disso, a maldição do Etihad Stadium também encerrou a sequência de 100% de aproveitamento do Arsenal nos jogos realizados pela Premier League em 2024, já que até então os Gunners somavam 8 vitórias nos 8 jogos disputados pela competição neste novo ano. Uma excelente sequência de resultados que colaborou aí para que o Arsenal subisse a liderança da Premier League depois de um dezembro tenebroso, em que os comandados de Mikel Arteta foram derrotados por Aston Villa por 1-0, West Ham por 2-0 e Fulham por 2-1 no último dia de 2023, empataram com o Liverpool em 1-1 em Anfield e conquistaram somente 3 vitórias nos 7 jogos disputados no período, sendo 2 bastante apertadas sobre Wolverhampton por 2-1 e Luton Town por 4-3. Bom, mas por mais que o Arsenal não tenha se livrado da maldição do Etihad Stadium, tenha perdido a liderança
da Premier League e tenha visto sucumbir aí o seu 100% de aproveitamento pela Premier League em 2024, os londrinos saíram de campo fortalecidos após o empate em 0-0 frente ao Manchester City, tirando conclusões positivas, principalmente no que diz respeito à parte psicológica. Pois, para quem não se recorda, a última visita do Arsenal ao Etihad Stadium ficou marcada por aquela derrota por 4-1 sofrida diante do Manchester City, que culminou com a perda do título inglês. Tendo em vista que depois daquela derrota a temporada do Arsenal entrou em declínio, né? O que significa que nessa temporada o Arsenal é um time mais forte em comparação à equipe da temporada anterior, o que já era esperado também após as chegadas aí de David Raya, de Declan Rice e do próprio Kai Havertz. Então hoje o Arsenal é uma equipe mais confiável, o que demonstra isso também é o aproveitamento dos Gunners contra as equipes do bloco Big Six da Premier League. Diferentemente da temporada 2022-2023, na atual o Arsenal não sofreu 2 derrotas para o Manchester City, empatou com o Liverpool em Anfield por 1-1 no primeiro turno e derrotou os Reds por 3-1 no segundo turno em Londres, colecionando 3 vitórias e 4 empates em 7 jogos disputados diante de clubes do bloco Big Six nessa temporada. Então ele não foi derrotado por nenhum desses outros 5 clubes, né? Assinalando assim o melhor desempenho contra os gigantes do futebol inglês em comparação aí aos índices registrados por Manchester City e Liverpool. Logo, aquele Arsenal que a gente olhava com total descrença nos últimos anos sob o comando de Arsène Wenger e mesmo nos primeiros anos após a saída do treinador francês, realmente não existe mais, ainda que algumas previsões apontem os Gunners como os principais candidatos a finalizar essa temporada da Premier League na 3ª posição da tabela, registrando aí 49,6% de chances de terminar o campeonato no 3º lugar, 30,5% de chances de ser vice-colocado e 18,8% de probabilidades de erguer o caneco inglês após 20 anos, o que também ocorre em razão da difícil tabela do Arsenal até o final da Premier League, já que ele enfrentará fortes oponentes como Brighton, Aston Villa, Chelsea, Tottenham e Manchester United na penúltima rodada do campeonato no Old Trafford. Quer dizer, uma sequência de partidas mais complicadas do que Liverpool e Manchester City terão nesta reta final da Premier League. Bom, e como se tudo isso ainda não bastasse, o Arsenal também terá pela frente os decisivos jogos das quartas de final da Champions League, em que ele enfrentará ninguém menos do que o Bayern de Munique, isto é, o último clube que o eliminou do torneio continental na temporada 2016-2017, através de 2 goleadas aplicadas por 5-1, resultando em um 10-2 no placar agregado. Portanto, está aí uma ótima oportunidade para o Arsenal se vingar dos alemães e, quem sabe, reencontrar o Manchester City nas semifinais da Champions League, porque essa é definitivamente a nova realidade do clube do norte de Londres. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e siga as nossas redes sociais através do site soccerblog.com.br ou deste QR Code que eu vou deixar na tela. Você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma excelente semana para você, até a próxima e saudações!